Já quase completando 100 anos, o nosso PCdoB está cada vez mais vivo e ativo, acompanhando a vida do Brasil, sempre com o rumo do socialismo e, ao mesmo tempo, defendendo os interesses imediatos dos trabalhadores pela soberania nacional e pela democracia. 98 anos de muita luta e em defesa do povo brasileiro. O PCdoB cada vez mais jovem e mais moderno. Agora, na luta por constituir uma frente ampla para isolar o governo fascista de Bolsonaro e rumo à luta e à defesa da democracia e da liberdade e rumo ao socialismo. Nesse instante da vida do país, em que a ameaça pesada sobre a democracia se ataca os direitos fundamentais do povo e ameaça a soberania do país, o PCdoB, aos 98 anos, é um baluarte da luta do povo brasileiro e também um instrumento da luta coletiva e da felicidade pessoal. O país atravessa enormes dificuldades. Um governo que ataca os direitos da população, ameaça a democracia e tenta a fascização do regime do Brasil. Nessa quadra, completar 98 anos, um partido com a longevidade que nós temos, caminhando para os seus 100 anos, coloca toda a sua experiência acumulada ao longo desses anos a serviço da luta do nosso povo para trilhar o caminho da democracia, buscando uma sociedade mais justa, mais avançada e a construção em nossa terra de uma pátria soberana no caminho do socialismo. 98 anos de história. É o aniversário do Partido Comunista do Brasil, lutando pela democracia, defendendo os trabalhadores e querendo que o Brasil seja melhor para todos nós, brasileiros. Esse é o meu partido, é o Partido Comunista do Brasil. Bom, hoje é um dia especial, né? Uma sessão solene em homenagem ao partido mais antigo do Brasil e que continue sempre do lado do povo, lutando e fazendo a diferença a favor da sociedade brasileira. E a UNEG está junto, comemorando com o PCdoB esses 98 anos. Viva o socialismo e viva o Partido Comunista do Brasil. O PCdoB é o meu partido, porque é um partido que defende o Brasil e o povo brasileiro. Nestes tempos de treva que a gente está vivendo, fazer parte de um partido que tem na sua bandeira a liberdade é muito bom. Eu sou do PCdoB há mais de 20 anos e é um orgulho danado de estar nesta frente de luta, neste fronte de luta, com tanta gente combativa, com gente que fez e faz a história da liberdade desse país. É uma data significativa comemorar 98 anos nessa sessão aqui na Assembleia Legislativa, os 98 anos do Partido Comunista do Brasil. 98 anos de muita luta, muita resistência e vem resistindo pela luta pela democracia, pela emancipação do povo. E é importante lembrar que o grande marco na luta revolucionária e independência do povo se deu em 1917, quando os bolcheviques tomaram o poder, tomaram a propriedade privada, fizeram a reforma agrária, estatizaram os bancos e fizeram a revolução do proletariado para dividir a riqueza produzida pelos trabalhadores. O Partido Comunista do Brasil é um polo de resistência hoje contra esse sistema capitalista e a luta pela sociedade justa e fraterna que possa compartilhar a riqueza produzida pelos trabalhadores no Brasil e no mundo. Viva o Partido Comunista do Brasil! O PCdoB completa 98 anos com a sua principal característica, que é carregar esperança, que é levar alegria e luta, porque nós estamos diante de uma grande ameaça aos direitos da nação e do seu povo. Nós estamos vendo um governo de extrema-direita comandar um país, impondo retrocessos inimagináveis, retrocessos nas conquistas dos trabalhadores, retrocessos na entrega do nosso patrimônio, das riquezas do nosso país. Mas aqui no PCdoB nós temos a convicção, a alegria de lutar e ter a certeza que com resistência, com inteligência, com sagacidade política e principalmente com esforço para formar frente ampla, nós vamos derrotar o bolsonarismo.
As eleições de 2020 estão se aproximando, aliás, será esse ano as eleições municipais, e nós, para isso, lançamos o Movimento dos Comuns, o Movimento 65, para que todo brasileiro e toda brasileira que está verdadeiramente preocupado com as ameaças que nós estamos sofrendo, participe e dispute as eleições. Venha conosco, nós podemos garantir o retorno à democracia e garantir que a gente possa retomar bandeiras importantes do povo brasileiro. Viva o PCdoB, viva o povo brasileiro. Essa data é uma data de muita alegria para a gente, né? Um partido que está com 98 anos, mas um partido extremamente jovem, com a cara da juventude, que vem cada vez dialogando mais com os anseios do nosso povo, com os anseios do povo brasileiro, e que a gente sabe que um momento com tanto fascismo, com tanto retrocesso, o PCdoB continua com sua política acertada, planejando e propondo o melhor para o nosso país, o melhor para o nosso povo, a defesa do Estado Nacional de Direito, a defesa da nossa democracia, e com certeza nós iremos vencer mais uma vez. Bem, estamos aqui celebrando 98 anos do Partido Comunista do Brasil. Nessa conjuntura histórica, esse partido quase centenário representa uma história de resistência do nosso povo, encarna essa resistência. Por isso que estamos aqui muito felizes, fortalecendo vida longa ao PCdoB. Bem, gente, o PCdoB completa 98 anos, é o partido mais longevo em nosso país, né? Um partido de lutas, né? Que se confunde com a história do povo brasileiro. Caminhamos para os 100 anos e nesses 100 anos queremos chegar lá em 2022, dando uma grande virada na política do nosso país, trazendo o Brasil para o rumo do desenvolvimento. Oi, gente, queria fazer aqui uma saudação ao Partido Comunista do Brasil, PCdoB, pelos 98 anos, um partido quase centenário, que tem em sua história uma grande luta em defesa do povo brasileiro, em defesa da educação, mas também em defesa da ciência e da tecnologia para o desenvolvimento do nosso país. O PCdoB é o partido da juventude, um partido que se renova a cada dia e que está aí nas ruas, né, defendendo o nosso povo. É importante, muitíssimo importante para a vida brasileira a existência do Partido Comunista do Brasil, que hoje faz 98 anos. Esse mês, né, faz 98 anos, porque é um partido que tem uma longa tradição, uma longa história, atravessando as inúmeras turbulências, né, que marcam a vida desse nosso Brasil, e que nesse momento que estamos vivendo, né, onde a democracia está ameaçada, está, aliás, combalida, inclusive, onde os direitos do povo são retirados, onde nossa soberania é entregue, nós precisamos, de fato, um partido com firmeza, com experiência, para ajudar a criar uma grande frente, uma ampla frente, como é da tradição do PCdoB, para a gente derrotar todo esse atraso, porque senão tá difícil, viu? É o caos, né, inimaginável. Então, viva o Partido Comunista do Brasil e toda a força ao PCdoB e ao povo brasileiro nesse momento de luta e de encruzilhada. Não se consegue contar a história desse país no último século sem tratar das grandes bandeiras defendidas pelos comunistas. Nos 91 anos de comemoração de aniversário do PCdoB, a marca da história, das conquistas do mundo do trabalho, tem o DNA dos comunistas do PCdoB. Por essa razão, vida longa aos comunistas, porque será com socialismo na perspectiva do comunismo que nós iremos construir uma pátria justa, fraterna, igual. Viva o PCdoB, viva o socialismo. O Partido Comunista do Brasil, nos seus 98 anos de história, ele vem transformando esse país, sem nunca fugir da luta, de forma ampla e democrática. Hoje, aos 98 anos, estamos em frente a uma luta contra o fascismo. E o partido como o PCdoB não ficará fora dessa luta. E nós, LGBTs, mulheres, lésbicas, bissexuais, transexuais, que fazemos parte dessa história, estamos firmes na luta por uma sociedade melhor e mais igual. Viva o PCdoB, viva a luta das mulheres e dos LGBTs desse país. Fora Bolsonaro. Não é qualquer momento que o PCdoB completa 98 anos. O PCdoB se aproxima de um século de existência num dos momentos em que o povo brasileiro, a nação brasileira, mais precisa dos comunistas.
foram até hoje 98 anos de muita luta. De luta em defesa da Petrobras, em defesa da democracia, contra a ditadura militar, pelas eleições diretas, pelo impeachment de Collor, pela Constituição e defesa do governo Lula, defesa do governo Dilma, e hoje o PCdoB é linha de frente na luta contra o fascismo no Brasil. Linha-chave de resistência ao governo Bolsonaro e tudo que ele representa de ruim, de retrocesso para o povo brasileiro. Comemore com a gente, são 98 anos de luta, ombro a ombro, por um Brasil melhor, por um Brasil mais justo, soberano, rumo ao socialismo. Esse é o PCdoB.